Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, chegando para a nossa parte 11 do nosso vídeo palestra, cujo tema central é o projeto Um por Todos, Todos por Um, este novo sistema de evangelização acrescido de ação social, esta verdadeira rede de pescar que propõe unir sistematicamente todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro, independente de denominação. Eu tendo por característica unidade e união. Possibilita a igreja contemporânea, quando da unidade ininterrupta com as demais denominações protestantes, promover a união na comunidade ao seu entorno. Requisitos básicos para que a igreja possa utilizar-se desta ferramenta missionária: basta que a igreja queira viver dentro dos ensinos e exemplos deixados pelos apóstolos do Senhor Jesus. E lembrando Mateus capítulo 12, versículo 25, que diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por isso, vamos praticar a unidade ininterrupta da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos? Pois é, antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de pedir a você para se inscrever aí nos comentários de qual país, bairro, estado, denominação eclesiástica ou comunidade que você está me assistindo e o que você vem achando da palestra. Nós estamos aqui, chegamos na nossa parte 11, no nosso tema. E sem delongas, deixe-me falar. Nós estamos aqui na nossa parte 11. Parte 11, tema Unidade e União. A expansão da ferramenta, projetos um por todo, todos por um. Nós temos aqui nessa parte 11 do nosso vídeo palestra, nós temos 7 subtemas. São estes. Primeiro, igreja sede seus primeiros dias no uso da ferramenta missionária. Segundo, problemas que podem surgir no campo e como tratá-los. Terceiro, problemas que podem surgir na igreja e como tratá-los. Quarto, uso do monetário na ferramenta, o que pode e não pode. Quinto, procedimentos do coordenador junto às famílias voluntárias ofertantes. Sexto, apoio às instituições, parceria e benefício. E sétimo, tema do serviço de acolhimento e dos problemas emergentes. Então, vamos tratar agora deste assunto. Continuando aqui, vamos iniciar o nosso subtema, que é o 11.1. Igreja cede seus primeiros dias no uso da ferramenta missionária. Pois é, para isso nós vamos continuar ainda empregando a nossa imaginação cognitiva. Vamos relembrar. No interior de uma determinada igreja, que eu até coloquei para vocês, né, no vídeo 10, lá no interior da igreja sede, então, né, que já está inserida, já está documentada, já estão com a blusa, já fizeram o campo, já fizeram o mapa, né, já está estabelecido o campo, esse campo já está ali no mapa, no banner, né, o banner já está na parede ou numa mesa, como eles entenderem melhor de fazer a reunião deles. E então eles vão fazer a primeira reunião pós-inserção da igreja. O pastor presidente está ali com seus 18 ceareiros, que com ele totaliza 19, e estão lá, né? E vamos dizer que faz até de conta, nós estamos brincando de faz de conta, não é? Então, e esta igreja, ela está ali no continente americano. Então vamos lá, AME, ele faz de conta, né? AME, esta igreja está no país Brasil, tá dando para vocês verem daí? Espero que sim.
Deixa eu chegar um pouquinho mais aqui pra frente. Aqui, um pouquinho mais só pra frente, tá? Deixa eu estabilizar aqui. Assim, tá? Então, nós temos aqui AME, BR Brasil, né? Continente, país, estado. E ela é a primeira, porque ela é a sede, então está aqui. E está ocorrendo essa reunião exatamente no continente americano, no país Brasil, e o estado é o estado do Rio de Janeiro, é aqui a Igreja 01, né? E também 01. Agora, nós temos aqui, vocês já entenderam, né, que nós temos 4 posições. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª posição. Nós temos a igreja sede aqui. A igreja sede, não vou escrever igreja, vocês já sabem o que é igreja, tá? A igreja sede, que vai ser o quê? A pioneira. Pioneira. Tá? Tá dando para vocês verem, não tá? Pioneira. Depois igreja subsede, subsede, que é a igreja da expansão, a igreja da expansão, é a expansionista, a igreja da expansão. E nós temos a igreja distrital, aí ela está terceira distrital. Nós vamos ter a distrital, aí nós vamos ter aqui a distrital apoio, igreja da unidade, né, gente? Não podemos deixar de chamar, porque é assim o Espírito Santo a chama, igreja da unidade, todas duas, igreja da unidade. Sendo que essa distrital aqui, elas vão ser AQR e vai ser apoio. No primeiro campo da sede, da subsede, nós já temos a igreja apoio, mas a partir do segundo campo, nós já vamos ter a igreja AQR, junto com as igrejas apoio, e que vão ser instruídas pela sede ou futuramente pela subsede, né? Mas a igreja sede só deve abrir segundo campo, terceiro em diante, e principalmente subsedes, após ela ter aberto o primeiro campo, tá? Nada de querer ser canguru. Deus fez a gente ser humano, é um passinho de cada vez. Nada de querer já ir abrindo o segundo campo se nem trabalhou o primeiro. Vamos trabalhar o primeiro. Por quê? Tem barreiras, tá? Não se iluda, eu experimentei e sei que tem barreiras. E sabe aonde está a dificuldade? No individualismo, né? No querer se destacar mais. Isso tudo já é o tratamento que o Espírito Santo vai estar fazendo no campo, tá? E precisa ir, e precisa falar, jejua, se prepara para convidar as igrejas ao seu entorno, igreja sede. Se prepara e vai e conversa com eles sobre trabalhar em unidade, que sem unidade não haverá união. E aí as trevas vai tomar conta, tá? As trevas vai tomar conta. Aliás, já está trabalhando bem e tomando conta, mas exatamente essa ferramenta veio porque o Filho de Deus se manifestou neste mundo de abismo profundo para destruir as obras do mal. E nós, enquanto ceareiros dele, precisamos estar atentos para poder agir com estratégia, com sabedoria e com muita humildade e deixar a glória para Deus Pai. A glória é dele. Eu estou aqui como serva dele. E eu estou aqui falando em nome dele, convidando, não é nem convite, isso aqui não sou eu, mas é o próprio Espírito Santo que está convocando todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo espalhadas na face da terra para virem trabalhar em unidade. Porque sem a unidade e a união, muitos irão perecer e vai começar dentro da casa de Deus esse perecer.
por não obedecerem. Porque se não obedecerem, muitos vão perecer por desobediência. E Deus sabe que Deus sonda a mente e o coração e vai saber o porquê de cada um, né? Ai de quem ele encontrar o apegado ao individualismo, né? Não quero estar na pele desse. Mas estou rindo assim que é para não chorar, porque isso, na verdade, é algo que dá para chorar. Mas vamos continuar. Pois é, né? Vamos continuar aqui nossa parte 11, né? Nós estamos na 11.1, né? 11.1. Igreja cede seus primeiros dias de uso na ferramenta. Seus primeiros dias de uso é exatamente isso, é a reunião com os ceareiros, a preparação e aí ir para o campo. E aí o que pode acontecer lá? Vamos ver no 11.2, problemas que podem surgir no campo missionário e como tratá-los. Responsáveis pelos postos. Vamos começar a falar, gente. Anota aí, tá? Os responsáveis, vou botar a ponta aqui, responsáveis que são os problemas que podem surgir, tá? Problemas que podem surgir no campo e como tratá-los. Mas isso tudo, gente, vai ter lá no regimento interno explicando, tá? Então, se você quiser só prestar atenção, também tudo bem. Mas se você quiser anotar, esse é o 11.2, problemas que podem surgir no campo e como tratá-los. Então, eu vou escrever aqui só para você que eu vou falando. Responsáveis pelos postos. Gente, pode acontecer sim, viu? Coordenador de campo externo, coordenador 2. Isto pode acontecer no campo. Responsável pelos postos podem defraudar. Podem sim. Eles podem defraudar. Estou falando isso por experiência própria. Então, eles podem defraudar. Como que você vai fazer? Bom, eu fiz o seguinte. O Espírito Santo, quando havia ainda 8 postos, 8 comigo lá na minha casa, logo no início, o Espírito Santo começou a palestrar comigo, que tinha um dos postos, o Espírito Santo trabalha dessa forma, tá? Ele poderia logo dizer quem era, mas ele falou para mim assim: um dos postos está defraudando, um dos postos não está te entregando os alimentos. E eu chegava nesse posto em particular, porque é o seguinte, na verdade, quando eu entrei para a igreja, muitas pessoas da comunidade que pediram para mim que não colocasse o projeto na igreja, eu respondia para elas, eu não posso fazer isso, não posso atender não deixa o projeto comunitário. No fundo, eles queriam, talvez alguns desses quisessem que fosse para a política o projeto, tá? E eu falei assim, gente, não posso, porque o projeto ele é eclesiástico, isso porque eu ouvi do Espírito Santo lá já no início, não colocar na política como foi pedido para mim, porque é eclesiástico, é para minha igreja administrar. E aí eu falava e respondia para essas pessoas, olha, eu não posso. Então, quando eu entrei para a igreja, muitas pessoas que tinham esse pensamento, elas recolheram a mão, já tinha mais de 100 e tantos inscritos, elas recolheram as suas mãos, né? 140 e alguma coisa, elas recolheram. E aí, mas eu continuei os 8 postos. Cada rua ali do condomínio tinha o seu posto. A família coletora F1, que coletava, recebia esses alimentos ali daquela rua. Então, cada rua tinha uma, a minha tinha uma. No início ainda era assim. Depois que eu entrei para a igreja e tudo, com o projeto foi acolhido ali pelo Ministério Shekinah, se tornou, aí foi que eu fiz o posto único, né? Mas, então, nesse momento que ainda havia 8 postos e com a igreja, né, a igreja sendo inserida, provavelmente ela vai fazer mais de um posto, não vai deixar um posto único, porque facilita muito realmente para as pessoas. Eu fiz posto único porque praticamente era só eu coletando, só eu fazendo isso, indo lá e pegar os alimentos para levar para a igreja, tá? Então, como ficava só para mim, então precisou que fosse um posto único. Mas a igreja inserida agora, após estes vídeos palestra,
ela deve sim fazer mais de um posto dentro do campo dela. Cada campo ter tipo 8 postos pelo menos, né? E eu tive 8 postos, pode ter mais se quiser. Eu tive 8 postos ali no início, e então aconteceu que um desses postos o Espírito Santo me advertiu, falou para mim que estavam desviando as ofertas. E eu vou contar essa experiência para vocês rapidamente. O que aconteceu? Ele foi falando isso, e quando chegou para fazer o posto único, né? No último dia eu já vinha observando nas coletas anteriores que um determinado posto, eu chegava lá, não tinha nenhuma oferta. E era a rua que chegava a ofertar, tinha uma residência que ofertava 2 vidros de azeite. Era uma oferta só, mas ela fazia questão de ofertar mais um, entendeu? Então ela ofertava mais um. E ali tinha até um morador que uma vez quis ofertar dinheiro, né? Quis ofertar dinheiro, botou junto com a oferta dele de arroz, né? E ali tinha sim essas ofertas, né? Tinha ofertante que ofertava biscoito, ofertava mais de um, né? Que eram as chamadas oferta extra. E no entanto, quando eu chegava lá, quando passou essa pessoa que eu fiz os 8 postos, quando era eu que coletava, estava direitinho. Mas quando foi os 8 postos, né? Quando ficou 8 postos, que eu fiz 8 postos, simplesmente esta família, ela não me dizia, chegava lá, saía com a folha zerada. Ah, ninguém trouxe nada, né? Ninguém trouxe nada. E aí eu perguntava, e a oferta dela, da casa dela, né? Que ela também, todos esses postos também ofertavam, né? E a sua oferta? Ah, esqueci de comprar. Dizia isso para mim. Quando eu fui colocar posto único, eu saí dando baixa, né? Retirando esse compromisso de ser coletor, da família ser coletora. A família ficava só sendo família voluntária ofertante, mas ela não mais iria coletar. Eu fui tirando esses encargos, expliquei para cada uma delas e fui retirando, né, para tornar um posto único, que ficou posto na Priscila, na Rua Lotus, né, no condomínio Ayrton Senna, Jardim Bangu, bem ali, né, Rua Lotus, né. E aí o que aconteceu? Assim que eu cheguei lá, e ela falou para mim mais uma vez naquele mês, não tem nada. E a sua oferta? Ah, esqueci de comprar, assim mesmo. E acredite, pessoa eclesiástica, tá? E aí ela, para ver como, quando eu digo que o Espírito Santo, que esse tratamento vai ser de dentro para fora. De dentro para fora vai começar em nós que somos cristãos. E aí ela disse para mim que não tinha nada e nem a esqueci de comprar, né, não sei o que, tal. Só que quando eu saí na rua com a folhinha dela na mão, em branco, que ela assinou e eu assinei em branco, e essas folhas todas eu tenho guardado, tá? Então, quando eu saio com essa folha, porque tá tudo em arquivo, né? Quando eu saio com essa folha em mãos, ela simplesmente, uma pessoa que ofertava lá, e olha a oferta da pessoa, sal, simplesmente diz para mim: ô irmã Vilma, né? Ô irmã Vilma, ó, tô firme, hein? Entreguei minha oferta lá. Pronto. Lá volto eu e pergunto para ela: quer dizer que não houve oferta nenhuma? Ela: não, pois é, né? Pois eu acabo de encontrar com uma das famílias voluntárias ofertantes, aqui oferta sal, fulana de tal, e disse para mim que deixou oferta aqui. Aí, porque não sei o que. Assim como ela não soube explicar aquela oferta, eu posso falar porque o Espírito Santo já tinha palestrado comigo que isso já vinha ocorrendo, né? E ali é onde ele mandou fazer um posto único e tirou. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela teve lepra no corpo todinho. Começou a dar coceira pelo corpo todo. E um dia, encontrando com ela, ela falou que estava ela com aquela situação que o médico não descobriu o que era até. Mas eu sabia do que se tratava. Eu fui lá, dei um abraço nela, e quando eu abracei, eu falei: abraço o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Falei para ela: recebe o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí falei para ela: você precisa se arrepender, tá? Aquelas ofertas
Aquelas ofertas não era para Vilma, não era para mim, aquelas ofertas eram para o Senhor Jesus Cristo, para os pequeninos dele, né? Você estava mexendo nas ofertas do altar, tá? Esse é um trabalho sério, é um trabalho eclesiástico, você, na verdade, fez ao Pai e você precisa se arrepender. E aí eu sei que quando eu fiquei com o posto único lá, que inclusive eu coloquei uma caixa, né, que antes ficava até na igreja, uma caixa enorme, grande, um baú, né, que era para pôr alimentos. Esse baú eu fiquei ali na comunidade, na rua Interlago, eu fiquei ali para que as pessoas pudessem se acostumar, que ali era um novo posto, né, um posto único. Então eu fiquei nos dias da coleta, eu colocava aquela caixa para fora da residência ali, da Priscila, colocava bem ali na calçada e ficava ali. E ali ela foi ali, levou algumas coisas, né? E ela não levou tudo, que eu sei, né? E ela levou apenas algumas coisas. Então veio essa lepra. Ela não devolveu tudo e veio essa lepra. Mas eu orei ao Senhor, dobrei meus joelhos, pedi misericórdia sobre a vida dela e Deus, ele ouviu, né? Deus é misericordioso. Mas fica aí para vocês, então, responsáveis pelos postos de coleta, né? Que vai ser o coordenador 2 e o coordenador externo, né? Coordenador de campo externo nesta ferramenta. Podem sim os postos defraudar, por isso que vocês, ao escolher pessoas da comunidade, porque o primeiro para completar os 19 ceareiros, vai até poder ser um coletor F1 da igreja, o primeiro posto de coleta. Mas os demais postos de coleta, é bom que seja todos da comunidade, porque é exatamente que o Pai quer que a comunidade venha ser participante desta obra, tá? Então, cada família ofertando um item alimentício todo mês, com data que vai ser pré-estabelecida para levar no posto de coleta, tá bom? E é um item alimentício à escolha da família. Se vocês soubessem, eu estou fazendo esses vídeos palestras, gente, eu quase nem fico aqui. Interessante, só Deus, um dia eu vou entender o que é isso. Eu estou aqui, não estou aqui. Olha, vamos falar também sobre móveis, utensílios e afins, sem que seja requisitado, tá? Móveis, agora nós vamos falar sobre isso. Móveis. Isso nós estamos no 11.2. 11.2, tá? Problemas que podem surgir no campo e como tratá-los, né? Então, por exemplo, móveis, utensílios e afins, sem que seja requisitado. Pode acontecer a família voluntária ofertante, né? Ou seja, ela vai ofertar um item alimentício combinado e ela pode ofertar, mas a oferta é leite, eu quero ofertar outras coisas, quero ofertar mais quantidade de leite, ou quero ofertar também outras coisas, quero ofertar arroz, açúcar. Pode, vai ser chamada oferta extra, não vai ser computado como vai ser computado lá no site junto com as ofertas extras. Isso já é tratamento do Espírito Santo, é para que ninguém fique se gloriando, se exaltando, eu dei mais, eu dei menos, para não existir isso, tá? Porque isso acontece, também isso foi verificado. A pessoa tem poder aquisitivo, ela pode ofertar mais? Pode, ela tem condições de ofertar mais? Pode, mas vai ser contado junto com as ofertas extras de todo mundo, com aquele que deu um a mais, por exemplo. Vai ser computado lá, oferta extra. Não vai estar determinando o nome de quem deu essas ofertas extras. Ah, mas aí se for desviado? Não, ela pode pedir um recibo se ela quiser. Essa família voluntária ofertante da comunidade ou eclesiástica ou apoio externo, né? Ela pode sim, ela pode falar, minha oferta extra, eu quero aí um recibo, né? Das ofertas extras. Ela pode solicitar isso, tá? Daquela família voluntária, do coletor F1, aquela família que vai estar como posto de coleta. Ela pode pedir, sem nenhum constrangimento, esse recibo, tá bom?
de que está entregando ali naquele posto de coleta aquela quantidade de alimentos. Ela pode fazer isso. Agora, o que ela não deve fazer, a família voluntária ofertante não deve fazer, é levar, pegar, eu não quero mais roupa, e pega as roupas e leva. Não, ela deve esses tipos de ofertas em móveis, utensílios e afins, não sendo aquela combinado que são os alimentos não perecíveis, só quando solicitado, né? A equipe missionária vai estar solicitando quando necessário, porque aí as famílias que estão sendo assistidas, né, as instituições, de repente, vai solicitar isso. Ou nós estamos precisando de calça comprida, nós estamos precisando de um guarda-roupa, uma geladeira, um fogão. Aí sim, a equipe vai anotar, vai levar para as famílias, vai levar para a comunidade, vai dizer quem tem. Aí quem tiver vai ofertar, imediatamente aquilo já vai ser pego, vai estar dentro dessas datas aí, pré-estabelecida não, vai pegar e já vai papum, já vai entregar. Por quê? Porque os postos não têm, nem as igrejas e nem as residências que vão servir de postos de coleta, elas não vão armazenar, entendeu? Não vai ter nós chamamos de celeiro, né? Mas nós não vamos ter, digamos, um espaço para poder sair recebendo tudo isso. Então, essas ofertas em utensílios, móveis, afins, é somente quando requisitados. Agora, outra coisa também que pode estar surgir nesse campo, ofertas estragadas. Ofertas estragadas. Gente, não duvide. Não duvide porque, principalmente, olha, no meio cristão, como tem essa dificuldade de entender. No projeto Por Todos, Todos por Um, cavalo dado, olha seus dentes. Eu abri a boca e examinava todos os dentes. Porque tem uma frase aí que diz cavalo, cavalo dado não se olha os dentes, né? Eu costumava dizer brincando para as pessoas, pois eu abro a boca do cavalo e examino todos os dentes, tá? Porque é uma oferta de amor e isto vai trabalhando o interior, o coração da pessoa que recebe. Imagine se o meu filho precisasse de alguma coisa minha, eu vou pegar e vou dar o inferior para ele. Você tem que tratar como se fosse para você. Você toma qual leite? Eu tomo leite A. Então dê o leite A para o teu próximo. Procura agir dessa maneira. Faça ao outro. Olha, outra coisa que vai estar sendo trabalhado. Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Tá? Então, quando chegar alimentos, oferta alimentícia estragada, essas ofertas também vai estar contada lá, vai ser prestado conta, né, das ofertas que estavam estragadas, né? É claro, o que vai acontecer? Tem que orientar essa pessoa para ela estar então olhando a data dos seus alimentos, da sua oferta, a data, a qualidade, né? Qualidade, assiduidade, vai ser o compromisso das famílias ofertantes, seja na comunidade, seja na igreja. Elas vão estar atentas a isso, tudo isso vai estar nos lapidando, tá? Ofertas alimentícias, aí tem ofertas alimentícias fora da data entregue do posto, entregue em postos não acertado. Olha, as ofertas fora do posto, né? Fora do posto certo, né? Fora do posto certo e em datas não tratadas e em datas não tratadas. Isso também pode ocorrer no começo. Também porque as pessoas às vezes confundem, né? Eu pensava que era essa data, eu não sei o quê. As casas, as famílias que vão servir, que vão estar como voluntárias, né, nesse projeto, recebendo os alimentos, as ofertas, né, elas precisam de data, porque elas podem querer viajar, querer fazer alguma coisa, então é tudo organizado, né, com data. Na bagunça
nós que somos da luz precisamos trabalhar na organização, de forma organizada. Porque quando nós trabalhamos de forma bagunçada, o adversário acha espaço e entra para bagunçar. Então, os alimentos, eles têm data para ser entregue, tem local para ser entregue e é preciso estas coisas. Então, o coordenador de campo externo vai trabalhando essa questão de orientação, tá? Mas acontecendo, de ser no posto errado, ela entra para oferta extra, tá? Acontecendo fora da data, tá fora da data, olha ali, se vai para outro, vai ser computada depois. Tem, sabe, já está previsto esses acontecimentos porque aconteceram comigo. Qual a outra coisa também? Caluniadores. Caluniadores. Gente, como tem. Olha, eu ia às vezes para o seminário. Teve uma vez que eu fui para o seminário, eu estava lá estudando muito bem, daqui a pouquinho a lágrima desceu. Eu achei que aquilo não tinha me tocado, Mas num dado momento, eu não sei o que houve, de repente a minha alma, aquilo que estava represado, soltou. Sabe o que é calúnia? Foram dizer, espalhar, falaram assim, cuidado que ela gosta mesmo ela gosta de pastores. E começaram a caluniar, começaram a me caluniar, Por isso que eu na verdade, eu ia fazer a obra do Senhor depois, sem ninguém, eu e Deus, Mas eu já estava assim, já quando o Senhor me trouxe o Márcio Luiz. Eu já estava cansada, de estar trabalhando e passando por esses tipos de coisa em relação à minha vida afetiva, em relação à parte afetiva. Então, era calúnia, sabe? Bater na porta, para falar um irmão que até hoje, o irmão que nós éramos da mesma igreja, se tivéssemos que ter algum relacionamento, iríamos ter, não tivemos, porque nós nos entendíamos, nos sentíamos como irmão em Cristo, Nós nos sentíamos assim. Hoje ele já até casou, também sou casado, nunca nos olhamos assim, nunca nos sentimos assim. Mas quando ele estava morando com uma moça, que depois viemos ser amigas, chegaram a falar para ela que nós tínhamos uma situação que, olha, cuidado, hein, ela anda toda maquiada, toda arrumadinha, cuidado com ela, com seu marido, tal e tal. Só que Deus não deixa nada oculto dos servos dele, E aí aconteceu que um belo dia encontrando com ela, tinham falado isso para ela, Aí um dia, quando eu vim ao longe, ela me viu e o Espírito Santo falou para mim assim, dê um abraço nela. Eu passando, vendo ela de frente, dei um abraço nela. Eu fui lá, cheguei para ela e falei, eu posso te dar um abraço? Aí ela olhou assim e falou, pode. Aí eu dei um abraço nela e falei, eu te abraço. Abraço o Pai, eu te abraço no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí eu abracei ela assim, pedindo, e orei, na verdade, fiz uma oração por ela. Tempos depois encontrei de novo, tempos passou um pouquinho, encontrei ela e ela então eu convidei ela para almoçar comigo. Ela falou que não ia trabalhar naquele dia, estava com um negócio na mão. Ela foi para minha casa almoçar e ali ela me contou. Ela falou, sabe aquele dia que você me encontrou, que você falou que queria, se podia me dar um abraço? Eu estava exatamente pedindo um abraço. E você me ofereceu um abraço. E sabe o que aconteceu? Pois é, aí eu vou te contar uma coisa então. Vieram falar a teu respeito, falaram para mim que tomasse cuidado com você. Que você podia roubar meu marido, que você batia nas portas, não sei o quê. Então, caluniadores, o que eu quero dizer para vocês? Eu estava à conta de Filipe, tá, gente? Filipe recebeu do anjo para poder correr atrás da carruagem. E depois, chegando lá, encontrou o eunuco. E encontrando o eunuco, o Espírito Santo começou a palestrar ali com ele, e ali ele deixou a palavra, ali o eunuco foi batizado e seguiu e foi semear lá, Pois é, eu quero dizer para vocês que eu estava contra o eunuco, agora vocês, enquanto igreja, vocês vão se preparar melhor e vocês podem bater aí na comunidade, coordenador de campo externo, pode ter vários coordenadores de campo externo e vocês então vão em dupla, para poder
cada uma está numa casa aqui, outra aqui, para um estar ali com o outro. Vão fazendo as inscrições em equipe, tá? Hoje nós vamos trabalhar nesta rua. Quando vocês estiverem na rua, estejam certos que vocês estarão não só inscrevendo famílias voluntárias ofertantes, coordenadores de campo externo, mas vocês estarão tendo a oportunidade que eu vivi isso. Quantas das vezes as famílias queriam que eu entrasse, porque elas queriam receber uma oração, tá? Porque nós estamos, vocês sabem que muitos não estão pondo os pés dentro da igreja, mas eles querem Deus sim, eles não estão querendo, somos nós, tá? Mas eles querem sim o Senhor, eles querem sim o Senhor Jesus Cristo, eles querem sim, só que eles não querem é nós, tá? Então, esse é o meio que você terá de essa resistência também, o Espírito Santo vai quebrar essas resistências. E outra coisa aqui, nós vamos para o 11.3 agora, problemas que podem surgir na igreja e como tratá-los, né? Ofertas utilizadas antes da apuração, e agora, né? Ou seja, pode surgir na igreja isso daí, como é que vai se resolver isso? Com um documento chamado uso interno, né? As famílias voluntárias ofertantes eclesiásticas, ou seja, dentro da igreja, elas pegaram, levaram, né? Entregaram as ofertas, só que foi necessário usar para uma cantina. Onde você vai anotar? Você vai anotar lá no uso interno, né? E vai dar baixa, vai anotar que você usou aquilo ali para depois não haver confusão. Então, são as ofertas eclesiásticas e foi utilizada tanto, né? Foi dado baixa na pastinha que fulano entregou e tal, e você utilizou. Então, tudo bem. O importante é anotar por causa da prestação de contas lá no site. Família voluntária ofertante apoio externo, entregando em qualquer igreja a oferta dela. Também, gente, simplesmente se ela entregar fora do posto combinado, considere como oferta extra. Vamos para o 11.4, o uso do monetário na ferramenta. O que pode e o que não pode, tá? O uso do monetário na ferramenta. Em relação às ofertas monetárias, não se pede ofertas de dinheiro, de din-din, no campo missionário, no mundo inteiro, nenhum campo missionário. Igrejas não vai abrir a boca, só vai pedir oferta alimentícia, alimento não perecível. Esta é a oferta que vai se pedir nos campos. Quando solicitado por alguma família ou instituição, pede-se móveis, pede-se roupa, utensílios, essas coisas, garfo, faca, todas essas coisas, né? Fogão, né? Cobertores, quando solicitados, mas no mês todo são os alimentos, sabe? Alimentos, material de limpeza, essas coisas assim também, tá? Porque as pessoas que estão com dificuldade, elas continuam tomando banho, escovando dentes, né? Lavando roupa, arrumando sua casa, porque a limpeza Deus amou, então essas ofertas também fazem parte. E aí, vamos dizer que então não se pede não se pede dinheiro, tá? Isso fique muito claro. O site, ele já propõe isso, o site vai estar lá no site, toda igreja sede vai ter uma conta bancária única, o qual vai ser solicitado ali, vai estar intuitivo ali, né? Porque às vezes a pessoa quer participar, mas ela não está dentro do campo, ela pode solicitar monetariamente, às vezes até aquele dinheiro que ela iria comprar 1 quilo de arroz, ou porque é sempre pedido uma quantidade assim, 1 quilo de arroz que ela fosse comprar para todo mês, ela pega e coloca aquilo em valor monetário, mas a igreja não vai abrir a boca e vai pedir. Isso é ordem do alto. Não peça, não faça isso, tá? Não faça. E também, tem outra coisa também, quem vem à frente está à frente, coordenador 1, né? Presidente, vocês não utilizem quem está auxiliareiro, ele é digno, né, do seu salário. Ninguém não vai se deixar a pessoa passando necessidade, né,
dentro da ferramenta. Eu, para escrever, precisei não mexer em nada, mas bom seria que os ceareiros sejam aqueles ceareiros que não precisam utilizar nada. Mas se vier precisar utilizar, leia o regimento interno, que lá eu estou detalhando muito sobre isso, tá? Lembrando que o ceareiro, né, está ali na casa do pai e vai ficar passando necessidade? Não. Nós vamos ter o bom senso, tá? Só se precisar mesmo. Isso, então aceita os monetários, sim, mas não se pede. Mas por isso que tem tesoureiro já. Dentro do bloco hierárquico já está ali, junto com a formação da diretoria estatutária, o tesoureiro 1 e 2, que é para poder exatamente, mas todo o valor que vai ser utilizado tem documentação, tudo direitinho. E prestação de conta no site. 11.5. Procedimentos do coordenador junto às famílias voluntárias ofertantes. Eu nem estou escrevendo porque acho que vai ser mais rápido assim, tá? Depois, de repente, eu vou legendando. 11.5 é procedimento dos coordenadores junto às famílias voluntárias ofertantes. Ou seja, coordenador 2, coordenador 1, coordenador 2, coordenador de campo externo e coordenador de campo externo, tá? Que isso é mais na comunidade mesmo, tá? Qual é o comportamento de vocês? Agora fica aqui em relação ao coordenador geral, né? O coordenador geral deve estar instruindo, né? Coordenador 1 instruindo esses coordenadores de campo, que vai estar lidando com as famílias voluntárias ofertantes. Coordenador 2 vai estar lidando com as famílias voluntárias ofertantes muito diretamente. Então, saiba que além, o que vocês vão oferecer? Não só bater na porta deles e pedir para ser família voluntária ofertante, participar do projeto de forma sistemática, com compromisso, porque Deus ama compromisso, né? Com compromisso, como se alegraram quando eu convidava para ser uma família voluntária ofertante. Precisava ver o brilho no olho. Mas quando eu falei de ir para a igreja, eu precisava ver como o brilho ia se apagando de alguns, tá? Eles vão amar esse convite feito pela igreja. Eles vão amar poder participar, né? Mas não ofereça a eles só a oportunidade de poder ofertar, não. Ofereça também um convite a essas famílias para os cursos, para oficinas, tudo mais que vocês forem fazendo, envolva eles nesses trabalhos. Envolva eles, convide eles. Não é por força nem violência. Não é mesmo, diaconisa Janete? Não é por força nem violência. E é verdade. Porém, procure motivar as famílias do campo para participarem dos eventos, tá? Dos eventos, porque ofereça, deixa sempre reiterado, se tiver alguém doente, pode nos chamar para uma oração. Vamos fazer culto nos lares, né? Vamos fazer culto nos lares, reunir os vizinhos da mesma rua para um culto. Convida, hoje nós vamos fazer culto na rua tal. E aí, né, aquela casa abrir as portas para fazer esse culto. E depois vocês postam lá no site, tá? O culto a Deus só não pode postar, são as imagens dos que estão sendo assistidos. Não faça isso. Se vocês postarem, vocês vão na imagem, no rostinho e tira, faz uma sombrinha, tá? Se postar, posta o evento em si, mas não rosto não pode, tá bom? É uma regra, não fira esta regra. Não fira, o adversário, se vocês fizerem isso, ele vai gostar muito. Como ele gosta de ver as exposições, uma mão vendo o que a outra faz, né? Apoio às instituições, chegamos no 11.6, apoio à instituição, parceria e benefício. Acho que já falei disso, né? É o evangelismo junto a moradores de rua, na verdade, e quando ali encontrado um morador de rua, vai poder ser encaminhado para instituições. Por quê? Porque estão parceiras, né? 11.7, do serviço de acolhimento e dos problemas emergentes, né? Aproveitadores, olha, do serviço de acolhimento. Gente, aqui eu estou falando sobre os... Infelizmente, nós estamos na Terra, né? E a Terra tem dessas coisas, né? Os aproveitadores. Como tem... eu lidei com eles. E vou falar para vocês, certa ocasião, foi me solicitado uma
cama para uma família que precisava muito. Só que essa família morava perto de uma pessoa praticamente parente minha. E aí eu cheguei na casa dessa pessoa, claro, se eu cheguei lá, né, como digamos ali, eu já estava como, no caso, como coordenadora 2, ou como, né, para saber o que a pessoa precisava, né, eu estava nessa condição, coordenadora geral, mas ele estava com coordenadora 2. Aí fui lá para saber, né, tomar ali ciência, precisa tal, precisa de uma cama, né? Precisa de uma cama. Tá. Aí não me mandou entrar, me deixou no quintal. Não deixou entrar de jeito nenhum. Fiquei conversando um tempão para ver a hora que a pessoa que precisava da cama fosse me convidar para entrar. Como que nós queremos que o Senhor Jesus Cristo entre na nossa vida e trabalhe em todas as áreas se a gente deixa Ele na varanda? Foi o que aquela mulher fez comigo, né? Porque nós, quando vocês forem na casa de alguém, que vocês entrarem, eu fazia sempre assim, quando eu entrava, entro eu, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eu ia ali não para ver a vida dela e sair fofocando, sair espalhando, fulana de tal, né? Eu não ia ali para fazer isso, eu ia para ver as necessidades, dobrar joelhos e ver as necessidades materiais, ia ali para isso. Fui, orei com ela e tal, não me deixou entrar. E depois, então, aí conversando com a pessoa que morava na mesma calçada praticamente, a pessoa então falou para mim assim, o quê? Pegou um caminhão lá, deixou uma cama novinha, por isso que ela não me deixou entrar, entendeu? E estava querendo ainda assim receber. Quer dizer, já tinha alguém providenciado essa cama, ela já tinha cama. Eu falei, não, ela tem cama. A pessoa, inclusive, frequentava essa casa e ela, não, ela tem cama, né? Então, para ver, Deus não deixa a gente enganado e não vai deixar vocês ceareiros enganados, tá? Mas acontece isso, os aproveitadores e muitas outras situações eu poderia contar, porque foram 7 anos experimentando essas documentações, essa ferramenta, né? Então é necessário uma sindicância, proteger quem de fato precisa, tá? Porque os aproveitadores vêm. E tem aproveitadores na casa do Pai? Tem aproveitadores na casa do Pai, tem. Então, já contei para vocês, né? Então eu quero dizer que saiba que o Espírito Santo, ele me guiou no campo, vai guiar cada um também, cada um de vocês, tá? Se pareceu alguém que eu não falei nada da parte espiritual, eu estou falando o tempo todo, né? Para mim, porque é impossível, né? Você não falar do pão que alimenta o corpo e negar o pão que desceu do céu, né? O pão vivo que desceu do céu. É impossível. É impossível falar do amor de Deus, falar de obras de amor e você não falar de Deus, né? Vocês não receem andar entre o povo, pois terão a simpatia das multidões. O Espírito Santo é que está mandando dizer claramente isso para vocês. Vocês vão ter a simpatia de multidões, tá? De multidões. Se empregarem a ferramenta missionária conforme está sendo proposto aqui, tá? A nossa função não é julgar, nossa função é pregar, é amar e a maior parte desejam isso, precisam sentir esse amor. E quanto aos que rejeitarem, só entrega eles a Deus, entrega em oração a Deus, Deus Pai. Não insista, né? Se dependendo do que o Espírito Santo orientar, vocês não vão não insistir, vão sacudir mesmo a poeira da sandália. Mas entenda, não se apresse. Isso é se o Espírito Santo falar, olha, agora, porque já aconteceu comigo. Olha que eu não sou pessoa, não desisto não, tá? Eu sou aquela pessoa que... Tem uma pessoa que eu cuidando dela, né? Primeira vez eu dei o conselho para ela, né? Eu não vou citar o nome aqui, ela vai ouvir, ela vai saber. Contar, meu marido tá indo ao monte com uma irmã, né? Eu falei, vai com ele, você faça companhia ao teu esposo. E ela falando para mim assim, eu não, levantar cedo. Eu falei, filha, faz isso. Ela não. Bom, o marido sentou com ela no sofá, pediu divórcio e casou com a irmã do monte, né? E ela veio triste, então contar para mim e falou, eu só queria mesmo que Deus me abrisse uma porta de emprego. Eu falei, está aberta. Ela fez concurso, passou, mas aí ela começou a sair com as amiguinhas e tal, e eu comecei a aconselhar. Meu esposo falava que eu era chata,
Eu comecei a aconselhar e ela começou a reclamar que os filhos estavam assim, desobedientes, rebeldes, né? Não deixavam nada no lugar. Aí eu comecei, você orientar, estar dentro de uma casa, tá? Você precisa com amor, pedindo sabedoria nas palavras, né? O jeito, o modo, o momento certo, porque você não vai ferir. Eu fui falando, como que eles podem deixar sapato no lugar se não tem sapateira? Como que eles vão deixar uma roupa no lugar se não tem nada determinado? Tem que determinar lugar na casa para as coisas, né? Tem que ter sapateira, tem que ter corda para toalhas de banho, tem que ter, você tem que organizar. E aí ela, como ela dava ouvido, né, ela começou a dar ouvido aos meus conselhos, depois que eu falei para ela ir no monte com o marido dela não foi, ela passou a dar ouvido. E aí ela fez, hoje eu digo para vocês com alegria, ela está firme e forte na casa do Senhor, tá? Ela até tentou ficar conosco lá no ministério, mas não ficou não. Ela está firme e forte na casa do Senhor. A filha está pregando, o filho está indo para o quartel e ela está até para casar de novo, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas eu falando assim, ela vai saber que eu estou falando dela, ela assistindo esse vídeo aqui, né, da parte 11, ela vai saber. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, como esse trabalho é gratificante, você andar no meio do povo, você levar tudo aquilo que você aprendeu, a sua experiência e principalmente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que obra maravilhosa que é na prática o Evangelho do Senhor. Que obra maravilhosa. E aqui nós chegamos então, acho que eu já expliquei tudo para vocês, né? Aqui tendo divulgado e instruído agora, eu estou aguardando vocês, aguardando a pioneira, a igreja sede, para entrar em contato comigo, tá? Com esses procedimentos que eu fui citando. Assista todos os vídeos que aí dá para entender, tá bom? E no mais, qualquer pergunta é só deixar nos comentários aí que eu responderei com muita gratidão a Deus, né? Por estar aqui sendo a escritora, né? E agora sou a divulgadora, sou autora e divulgadora desta ferramenta missionária e projeto Um por Todos, Todos por Um. E aqui nesse finalzinho da parte 11, né? Eu pergunto para você, o que você está achando dessa rede de pescar de muitas pontas? Uma delas é a tua, tá, igreja? Amados de Deus Pai, lembre-se de cooperar falando desta obra para as pessoas da sua comunidade. Não esconda essa luz debaixo do alqueire. Não esconda essa ferramenta preciosa. Fale com a sua igreja. Deixa seu like. Compartilha nas redes sociais, tá? Para que chegue no mundo inteiro este novo sistema de evangelização crescido de ação social, para chegar a todos os povos, essa nova forma de fazer o ID. E até que se você não se inscreveu no canal, ainda não se inscreveu, se inscreve, ainda dá tempo, tá? E é isso. No próximo vídeo, vídeo de finalização, parte 12, vocês terão a oportunidade de conhecer alguns dos voluntários ADM que participaram desta obra no período da minha gestão, né, como coordenadora geral. Tá? O tema do vídeo será parte 12, Projeto Um por Todos, Todos por Um, encontrando os voluntários ADM, período da gestão da autora. Vamos para a parte 12?